Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e nosso assunto de hoje é o retorno à democracia. Mas antes, vamos recapitular algumas coisas. Entre 1930 e 1945, o Brasil passa pelo que ficou conhecido como a Era Vargas, período em que o Brasil é governado pelo gaúcho Getúlio Vargas. Entre 1930 e 1934 é chamado de governo provisório. Entre 1934 a 1937 é chamado de governo constitucional. E entre 1937 a 1945 é chamado de Estado Novo. Ou seja, a Era Vargas ela foi dividida aí nessas três fases. Em 45 se encerra a Era Vargas e aqui é que se inicia o nosso conteúdo. Entre 1946 e 1951, o Brasil é governado pelo general Eurico Gaspar Dutra. Então, vamos falar inicialmente sobre o governo Dutra. Quem foi Dutra? Eurico Gaspar Dutra foi o 16º presidente do Brasil. De carreira militar, o general Dutra nasceu na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, em 18 de maio de 1883. Ele faleceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 91 anos, em 11 de junho de 1974. O Dutra já havia ocupado alguns cargos anteriormente, antes de ser presidente. Inclusive, ele chegou a ser ministro da guerra do Getúlio Vargas. Uma curiosidade é que, no contexto ali de Segunda Guerra Mundial, ele defendeu que o Brasil ficasse do lado dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Todavia, o Brasil realmente ficou ao lado dos aliados, que era um grupo composto por Estados Unidos, a União Soviética, a França e o Reino Unido. O Dutra ele foi eleito presidente da República em 2 de dezembro de 1945 pelo Partido Social Democrático, o PSD, em coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro, que não lançou candidato à presidência. O vice dele foi o Nereu Ramos. Ele concorreu com o Eduardo Gomes, da UDN, e com o Iedo Fiuza, do PCB, Partido Comunista Brasileiro. E aí, entre esses três candidatos, o Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente do Brasil. Algumas das principais realizações e acontecimentos ocorridos no governo Dutra. Ele vai romper as relações com a União Soviética e vai se alinhar com os Estados Unidos da América. É importante salientar que a gente está no contexto de Guerra Fria, né? Que é uma disputa diplomática, ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos aí representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. E aqui nesse contexto, o Dutra vai romper relações com a União Soviética e vai se aliar aos Estados Unidos da América. Ele vai fechar o Partido Comunista Brasileiro e cassar o mandato dos parlamentares deste partido. O argumento que o Dutra usava é que a Constituição ela defendia a democracia. E, segundo ele, como o Partido Comunista estava aliado à União Soviética, que vivia um regime, segundo o Dutra, ditatorial, então havia uma justificativa, uma legalidade, digamos assim, de fechar o Partido Comunista Brasileiro, já que, segundo Dutra, ele era contrário à democracia. Houve o fechamento de sindicatos e prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo. Ele criou a Escola Superior de Guerra, voltada para a formação de oficiais militares. Era uma instituição que visava o estudo e a pesquisa no aprimoramento e nos conhecimentos visando a segurança nacional. Ele visitou os Estados Unidos em 1950, onde tratou de questões diplomáticas, políticas e econômicas. Houve a instalação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, bem conhecida, né? Durante o seu governo foi criado o Estatuto do Petróleo, voltado para a criação de refinarias e aquisição de navios petroleiros. Em 1946, seu governo proibiu os jogos de azar em território nacional. Segundo ele, seria em defesa da moral e dos bons costumes. Aí esses jogos, como caça-níqueis, por exemplo, foram proibidos.
O Vargas volta. Pois é, em 51 o Vargas volta. É chamado do segundo governo Vargas ou de governo democrático. Em 1950, o Vargas volta a cena, ele vai se candidatar, né? Ele volta com um discurso mais democrático, menos ditatorial, e o Vargas é eleito e vai governar até o seu suicídio em agosto de 54. Algumas ações do segundo governo Vargas. Ele vai fechar a economia com a volta do controle estatal, já que o Eurico Gaspar Dutra ele teve uma política mais liberal, né? Ele parte mais para o liberalismo econômico, né? Aquela coisa da propriedade privada, da iniciativa privada. O Vargas ele tem mais um controle estatal sobre a economia. Ele estimula as indústrias nacionais, né? Brigando com as multinacionais dos Estados Unidos, que eram empresas privadas estrangeiras. Houve a estatização do petróleo, onde em 1953 ele cria a Petrobras, com o lema "O petróleo é nosso". Isso vai se chocar com interesses de outros países, de multinacionais. Todavia, vejam que é uma atitude bem nacionalista, né? Vai haver uma grande aproximação com a população e com os trabalhadores, o lema, né, o pai dos pobres. E ele vai se suicidar em 1954, aqui está errado, por grande pressão do capitalismo estrangeiro pelo conflito entre eles e Carlos Lacerda. Há muitas discordâncias sobre isso, não vem aqui ao caso a gente tratar disso. Falar um pouco aqui sobre a questão do suicídio de Vargas. Em agosto, vai acontecer o que ficou conhecido como o atentado da Rua Toneleiro, em que o jornalista e político Carlos Lacerda, maior opositor de Getúlio Vargas, ele vai sofrer um atentado. Gregório Fortunato, que era da guarda pessoal de Getúlio Vargas, vai tentar assassinar o Carlos Lacerda. Não dá certo, o Carlos Lacerda é apenas atingido no pé, mas um major da aeronáutica chamado Rubens Vaz, que era meio que guarda-costas ali do Carlos Lacerda, vai ser morto. Isso vai trazer uma comoção muito grande, uma polêmica muito grande. E o Vargas teria dito essa frase: "Esta bala não era dirigida a Lacerda, mas a mim", porque realmente é um acontecimento que vai, digamos, queimar muito a imagem, manchar demais a imagem de Getúlio Vargas, porque, vejam, o seu principal opositor político sofre um atentado, e quem está envolvido nesse atentado é um guarda-costas do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dirá que não sabia, que não foi ele que mandou. De todo modo, isso vai desgastar demais a imagem do Getúlio Vargas, que já vinha sofrendo bastante críticas. Vários líderes das Forças Armadas vão exigir que o Getúlio Vargas renuncie, ele não vai ter mais apoio das Forças Armadas. E aí, se ele renunciasse, ele poderia parecer fraco. Se ele insistisse em continuar no poder, ele poderia ser deposto. E aí, ele, no dia 24 de agosto de 1954, ele se suicida. Ele vai deixar uma carta-testamento. Alguns dizem que essa carta não teria sido escrita totalmente por ele, mas uma das cartas mais famosas da história do Brasil. Todavia, ele deixa uma carta-testamento e comete suicídio. Aqui tem mais outra frase dele: "Se me quiserem depor, só encontrarão o meu cadáver", e é o que realmente acontece. O Getúlio Vargas se suicida em agosto de 1954. Entre 1956 e 1961, lembrando, quem vai terminar o governo do Vargas é o Café Filho, que era o vice-presidente do Getúlio Vargas. O Brasil vai ser governado entre 56 e 61 por Juscelino Kubitschek, ou o famoso JK. Algumas coisas aqui que ocorreram durante o governo JK: houve a abertura aos investimentos estrangeiros, dobrando a dívida externa e aumentando o custo de vida. Ele vai investir nas empresas estatais, na construção de Brasília. Brasília vai ser construída entre 1956 e 1960.
E que, lembrando que até então a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né, e a sede da presidência ficava lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. A partir da Constituição de Brasília, a capital vai se deslocar para lá. E aí, na Constituição de Brasília e na modernização do Brasil, ele reforçou o alinhamento com os Estados Unidos. Houve entrada de dezenas de multinacionais aqui no Brasil e ele mantém o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. Então, são algumas ações aí do governo JK. Entre 61 e 61, pois é, esse Jânio Quadros aí, ele não vai completar mais do que um ano. Aliás, entre 7 e 8 meses ele vai governar o Brasil. Jânio Quadros, ele tem um discurso conservador, moralista, e ele vai assumir a presidência em 1961. Ele vai renunciar após aproximadamente 7, 8 meses de governo por pressões políticas. E o curioso é porque o Jânio ele tem um discurso moralista, um discurso conservador, um discurso de direita, ele bate demais no comunismo, mas quando ele assume a presidência, ele apresenta algumas ideias e algumas atitudes que vai trazer desconfiança. Inclusive, pela visão dos Estados Unidos, o Jânio, na verdade, ele teria ideias comunistas, porque ele se elegeu com um discurso, mas quando ele assume o poder, ele tem práticas que parecem contraditórias com o seu discurso. De início, ele revela ideias contrárias ao comunismo, mas ele mantém relações com a União Soviética e com a China Popular, se bem que o Jânio ele vai adotar uma política que é uma política de independência, ou seja, a ideia do Jânio era que o Brasil não estivesse preso a A ou a B, fosse a União Soviética, fosse ao Brasil, uma postura de neutralidade e de independência e, se possível, de alianças e relações tanto com o país A como com o país B, né? Ele não quis se fechar alinhado somente a um lado desses blocos. E ele vai homenagear o Che Guevara, que era um ministro do Fidel Castro, lá em Cuba, e aí isso vai trazer uma grande crítica para ele. Espera, tem um presidente que se diz de direita, conservador, e ele está homenageando com a Ordem do Cruzeiro do Sul, é uma homenagem, prestando ao Ernesto Che Guevara, que era um ministro comunista, um ministro do Fidel Castro, que foi um grande nome da Revolução Cubana. Então, ele teve ideias contraditórias. O Jânio, ele vai abrir mão do poder, uns 7 meses depois de estar no poder, ele vai abrir mão, e até hoje a versão mais aceita é que ele tinha a seguinte ideia: ele abria mão, renunciava ao poder, só que a população não ia querer que o seu vice assumisse, porque o seu vice era João Goulart. E o João Goulart, também conhecido como Jango, era visto como muito alinhado ao comunismo, ao socialismo. Então ele pensou, olha, eu renuncio ao poder, a população não vai querer que o Jango assuma, e eu volto com poderes máximos. Não foi o que aconteceu. O Jânio renuncia, mas a população não exige a sua volta, ninguém exige a sua volta. Professor, mas espera aí, como é que ele tem um discurso conservador, o senhor falou, e o vice dele era visto como alguém alinhado ao comunismo? Porque naquela época, o vice era eleito independentemente do presidente. Então, poderia ser que um presidente fosse eleito de uma chapa e o vice desse presidente fosse o vice de outra chapa. Que o Jango, na verdade, ele concorreu por outra chapa. Só que vice e presidente eram eleitos separadamente. Então, sim, os dois tinham discursos e tinham agendas políticas diferentes. Todavia, o Jânio era o presidente e o seu vice era o Jango. Pois bem, o Jânio sai do poder pouco tempo depois e o Brasil vai ser governado até março de 64 pelo João Goulart, ou Jango, como ficou mais conhecido. Ele não assume imediatamente o poder, porque na época ele estava em visita oficial à China. Olha só, né? Vejam esse contexto. O vice-presidente está na China. Vai se criar uns movimentos contra e a favor de Goulart.
de Jango. Inclusive, o Leonel Brizola, que era o cunhado de Jango, ele vai, né, vai defender, ele vai criar a rede da legalidade, qual era a discussão? Por um lado, alguns diziam que o Jango deveria sim assumir a presidência, já que a Constituição assim o dizia. E outros meio que ignoraram isso e falaram que não ia aceitar porque o Jango era comunista, que ia transformar o Brasil num país comunista, enfim. Todavia, o Jango assume a presidência. E aí, a solução que foi encontrada para esse impasse foi que se instala um parlamentarismo. Ou seja, ele é presidente, mas ele tem poderes reduzidos, e dá mais poderes ao primeiro-ministro. Só que não dá muito certo também. Depois há um plebiscito em que volta ao presidencialismo, e aí o Jango vai ficar até março de 64 como presidente do Brasil. Aí se inicia o regime militar, mas é um assunto para uma próxima aula. Ele tem como meta a realização da reforma agrária e outras medidas com o objetivo de diminuir a desigualdade social, gerando um medo das pessoas em relação a uma revolução comunista. Mas essa agenda do Jango, né, suas ideias, né, se eram mesmo ideias, se eram projetos, a gente trata disso numa próxima aula. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.